Sejam bem-vindos ao Movimento 140. O vídeo desta semana é a segunda parte da resposta aos comentários que vocês deixaram nos últimos vídeos. Então, para acompanhar mais conteúdos como este, não deixe de se inscrever no canal e também de curtir o vídeo. Vamos lá para os comentários. Este comentário diz que nós não precisamos da escola para aprender essas outras formas de falar, porque justamente nós já sabemos. E é essa a ideia, não se pretende acabar com a norma padrão nas escolas, porque justamente a escola não vai ensinar o que a pessoa já sabe falar fora do ambiente escolar. Então não é eliminar o estudo da gramática, mas é redefinir esse estudo em termos de uma formação científica. Atualmente, o estudo da gramática é feito de forma mecânica, que desencoraja o espírito investigativo. Quando o professor diz que a frase que o aluno fala em todos os ambientes fora do ambiente escolar é errada e não existe, não há espaço para uma análise mais profunda da língua. O aluno aprende a não ter dúvidas sobre a sua expressão linguística e é encorajado a ter uma crença acrítica em doutrinas aprendidas, mas nunca justificadas. É sobre pensar a língua e não só decorar. Esses próximos comentários foram feitos pela mesma pessoa e eu só gostaria de fazer algumas ressalvas aqui. Primeiro, é muito difícil fazer predições do tipo esta ou aquela língua vai desaparecer e o português europeu está muito longe de uma situação de risco ou decadência. Aliás, eu não ficaria muito preocupado com isso porque o português europeu não dá nenhum indício de desaparecimento. Outra ressalva, o português europeu não é próximo do português medieval. Na verdade, é o português brasileiro que é mais próximo das características do português medieval. O português europeu, aliás, passou por mudanças significativas do século XVIII mesmo. E o português brasileiro não fala como 200 anos atrás, na verdade ele fala como 500 anos atrás, e é claro que também já passou por outras mudanças, outras evoluções que já mudaram bastante a sua forma. O português do Brasil tem muitas formas linguísticas de falar emprestada do árabe, inglês e outros países, só enriquecendo o nosso idioma. Tô nem aí, todo junto e misturado é bem melhor. Esse é o espírito da coisa. Para a sobrevivência de uma língua, não há nada melhor que o contato linguístico e a troca com outras línguas. Aliás, eu tenho já alguns vídeos sobre a influência do árabe na língua portuguesa para fazer, então fica por aí. Esse comentário fala sobre a diferença entre as expressões vai comer e comerá, dizendo que a primeira é a mais comum no português brasileiro, pelo menos. E olha, esse comentário tem toda a razão. Aliás, essa forma não é só comum no português brasileiro, também é muito difundida no português europeu. As perífrases verbais de futuro, com verbo auxiliar ir mais verbo principal, são muito mais comuns na fala do que o futuro do presente do indicativo. Essa é uma mudança bem consolidada e também bem descrita. O interessante da segunda parte desse comentário é que, no Brasil, nós podemos encontrar um fenômeno que também acontece no inglês. Olha só esse exemplo. Se no inglês nós temos praticamente a mesma forma verbal conjugada para quase todas as pessoas, no português brasileiro, às vezes, essa sistematização também acontece. Então, por exemplo, para as pessoas, eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas, nós temos a primeira pessoa que é diferente, eu falo, por exemplo, o verbo falar, você fala, ele, ela fala, nós fala, ele, ela fala e o vocês fala. O que acontece no português brasileiro é que nós usamos o você no lugar da segunda pessoa tu, tradicional, e quando nós usamos o tu, na verdade nós conjugamos a segunda pessoa como terceira pessoa, ou seja, conjugamos o tu como se fosse você. Não dá para dizer que o tu vai desaparecer, porque é como eu disse, mesmo que não seja conjugado na segunda pessoa, ele ainda acontece, ele ainda aparece, mas conjugado na terceira pessoa. Então não podemos dizer que o tu vai desaparecer, mas a conjugação na terceira pessoa é praticamente a norma. Agora, vendo esse comentário, eu queria só dizer que a língua não é assunto só para as humanidades, ok? E eu tento aqui nesse canal trazer assuntos um pouco mais densos e complexos de uma forma um pouco mais curiosa e leve. Então, se eu não conseguir fazer isso, fica aí que eu vou melhorar, prometo, e acompanhe os próximos conteúdos. Toda a América Latina escreve desporto com D, só os brasileiros escrevem esportes. Erros ortográficos e gramaticais que resultam numa réplica de português chamado brasileiro. Esse é um ótimo exemplo de como a falta de informação não só leva a conclusões precipitadas, como, neste caso, muito equivocadas e contraditórias. A palavra desporto vem do francês desport, que também, por sua vez, veio do latim e significa algo como passatempo. A palavra sport foi adaptada da palavra inglesa sport, que, por sua vez, é um encurtamento também da palavra disport, que é o mesmo conceito da outra em francês, que significa passatempo. Então, não se trata de um erro ortográfico, não é que alguém esqueceu ou não sabia e não colocou um D. Na verdade, ela veio adaptada de uma versão da palavra, sport, que já não tinha mais o D. Será que o inglês também, então,
é uma réplica de uma língua? Aliás, pelo seu raciocínio, então também estariam erradas as palavras em alemão, em croata, em italiano e, ora, veja só, também em francês. Neste comentário, a pessoa diz que estudou em escola pública no Brasil e mesmo assim sabe usar e emprega o tempo todo a ênclise. E não tem problema nenhum em usar a ênclise de acordo com a norma padrão. Só vamos lembrar que a escolha da norma padrão, de qual variedade é essa norma, é completamente arbitrária e ela não é melhor que as outras. Não há nenhum respaldo científico para dizer que uma é melhor que a outra. Aliás, a língua portuguesa só chegou aos dias de hoje porque ela evoluiu a partir dos erros do latim vulgar. O que se chama aqui de erro, na verdade, são inovações da língua que contribuem para a sua sobrevivência. Ou você acha que as pessoas não conseguiam se comunicar, produzir e viver antes das padronizações da escrita? Só atenção mais uma coisa. Falar uma língua bem é saber adaptar a sua expressão linguística ao contexto. Tanto o contexto que exige uma forma de expressão próxima à norma culta, quanto também em contextos que não seguem a norma padrão. E eu ainda vou além, ninguém no mundo segue todas as normas da gramática prescritiva na fala, porque a língua não está num livro com regras escolhidas a dedo. O se, pamod, são expressões de pessoas semi-analfabetas, jamais vão se incorporar ao nosso idioma. A língua portuguesa é linda e tem regras. Sem avacalhar, por favor. Mais uma vez, se você acha que fala uma versão pura da língua portuguesa, eu devo dizer que o você, esse pronome que você usa o tempo todo, na verdade é uma avacalhação do pronome de tratamento vossa mercê. Se a língua fosse estática, do jeito que você imagina, o seu jeito de falar seria só uma versão avacalhada do latim puro falado pela aristocracia romana. As inovações linguísticas são sempre tratadas como se fossem erros para aquelas pessoas conservadoras que acham que a língua não tem que mudar. Mas felizmente a língua evolui, muda o tempo todo, gostando você ou não. Olá, gosto muito do teu canal. Nessa sua explicação podemos notar que o você atual está se transformando em você. Já percebo muita gente usando somente C no Brasil. Será que um dia o você será somente C? Grande abraço. Muito obrigado pelo comentário e por acompanhar os vídeos. Olha, é muito difícil dizer se uma inovação vai ser permanente ou não. A língua segue alguns princípios universais e um deles é justamente a economia linguística. Mas aqui eu não tenho certeza se nós temos uma disputa entre dois termos concorrentes, o você e o se. Eu acredito que elas sejam muito mais complementares do que concorrentes, mas isso é um ótimo assunto para um vídeo mais aprofundado e eu já deixei anotado. Mas muitas palavras são diferentes, brasileiro para mim não tem nada a ver com Portugal. Eu falei muito sobre isso no vídeo e vou repetir aqui. Esse critério, só ter palavras diferentes, não é suficiente para diferenciar duas línguas. Isso é mais consequência do distanciamento geográfico das duas variedades e o seu contato com outras línguas à sua volta. Só a semelhança lexical indicaria que se trata de dois dialetos, não duas línguas separadas. Então, não é um bom critério usar só a semelhança ou a diferença lexical. Eu penso que o idioma brasileiro, mesmo legítimo e nativo da terra, é o idioma tupi, que, diga-se de passagem, foi proibido de ser falado aqui por um certo país da Europa. Esse é um ótimo tema para um vídeo e eu quero muito falar ainda sobre as línguas autóctones, ou seja, nativas do Brasil. Só lembrando que o tupi, na verdade, não era uma língua, ele era um tronco linguístico e a partir dele tinha muitas outras línguas e muitas delas nem foram catalogadas e se perderam completamente. Então, eu acho que não seria fácil escolher uma dentre tantas línguas que eram faladas desse tronco linguístico para ser a língua oficial nativa do Brasil. Além disso, nós estaremos desconsiderando 500 anos de história de contato com os portugueses, com a língua portuguesa, com as línguas africanas que vieram para cá pelos escravizados e também outras influências linguísticas que compõem todo o mosaico brasileiro, que é muito complexo e muito diverso. Parece redundante, mas é importante lembrar que não adianta ter ideais sobre o que nós pensamos que deveria ser a língua oficial do país se ela não corresponde ao que os falantes falam hoje em dia. Hoje em dia, os brasileiros já têm essa identificação com a língua que evoluiu de forma única e virou o que é hoje o português brasileiro. E acho que esse distanciamento com as línguas originárias do país não tornam essa língua menos brasileira. Para que nós possamos continuar com essa comunicação direta, esse contato mais direto, continue deixando as suas sugestões, seus comentários aqui embaixo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e para acompanhar mais conteúdos como este, se inscreva no canal e curta o vídeo. Muito obrigado e até a próxima!